Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda Natani e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que com certeza você já leu aqui, né, na legenda, já viu qual livro que é. E foi um livro que impactou a minha vida. E eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é um pouco sobre ele, a minha opinião, a minha visão sobre esse livro também vai impactar a sua vida e será um incentivo para que você também possa ler ele, conhecer mais e ter essa prática, esse hábito de leitura que com certeza muda a vida da gente. Com certeza quando nós nos aplicamos a ler, não só intelectualmente, mas nós crescemos em conhecimento, né? E a graça do Senhor, ela vai nos fortalecendo, vai nos ajudando a buscar esse conhecimento, porque ser conhecido por Deus e conhecê-lo é gratificante e nos proporciona experiências que somente o Senhor pode fazer. Então, vamos lá. O livro de hoje é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro eu achei ele muito interessante porque eu já ouvi falar bastante dele, mas quando eu olhei ele e falei, não, vou começar a leitura, eu vi um detalhe interessante, que esse livro, ele é a explicação, a conversa dele, é, a história desse livro, ela foi passada primeiro na rádio. Então ele é uma palestra praticamente, né, que foi passado na rádio na época em que o livro foi escrito e foi registrado e C.S. Lewis nos mostrou o cristianismo em toda a sua essência. Esse livro aqui, esse que eu tenho em mãos, ele tem 4 livros nele, né? É um livro, mas dividido em 4 livros. E o primeiro livro, ele se chama O Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. O livro 2, No que Acreditam os Cristãos. Livro 3, A Conduta Cristã. E o livro 4, Além da Personalidade ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Então, esse livro, ele é um pouco filosófico, teológico, né? Ele não é de uma leitura tão simples, né? Ele é de uma leitura mais que nos exige, que tem palavras mais difíceis, né? Tem conceitos ali, às vezes, mais profundos, mas ele estrutura não só o cristianismo como religião, né, traz as estruturas, as doutrinas principais, mas ele explica muito sobre todos os princípios que uma pessoa cristã deve seguir, que Jesus nos deixou, né? A prática da fé, do amor, de todas as doutrinas principais. Ele aborda também a questão de doutrinas que foram colocadas, né, para nós gentis e que foram explicadas de uma forma bem pontual. Então, assim, esse livro, ele tem uma linguagem um pouco mais difícil, mas eu acredito que ele é indispensável. Indispensável para toda pessoa que já é cristã há muito tempo, ou quem se converteu recentemente, né? É uma leitura que vale muito a pena. É um livro que edificou muito a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos, principalmente que eu gostei bastante no livro 3, que fala a respeito da fé, né? Porque a fé, ela é a convicção das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, né? Então, esse capítulo do livro 3, que fala sobre a fé, o capítulo 12 do livro 3, me chamou muita atenção. E algumas partes nele, no final, eu grifei e quero compartilhar com você aqui. Ó, lá na página 195 do livro 3, o capítulo 12, na página 195, tem algumas partes que eu grifei e eu vou compartilhar com você. Uma pessoa nem sempre está em condições de constatar, opa, estou amadurecendo.
Muitas vezes é só quando olhamos para trás que nos damos conta do que aconteceu. E então reconhecemos aquilo que as pessoas chamam de amadurecimento. Mas no final da página ele diz: e o que importa é a natureza da mudança em si, e não como nos sentimos enquanto está acontecendo. É a mudança da confiança em nossos próprios esforços para o estado em que desistimos de fazer qualquer coisa por esforço próprio e deixamos tudo por conta de Deus. Sei que as palavras deixar por conta de Deus podem ser mal compreendidas, mas vamos deixar assim por enquanto. O sentido em que um cristão deixa as coisas por conta de Deus é que ele deposita toda a sua confiança em Cristo. Isto é, acredita que Cristo, de alguma forma, compartilhará com ele a obediência humana perfeita que ele assumiu desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Que Cristo tornará o homem um ser mais à sua semelhança e, em certo sentido, compensará suas deficiências. Na linguagem cristã, ele compartilhará a sua condição filial conosco, fazendo de nós filhos de Deus como ele mesmo. Então, essa parte aqui no livro 3 do Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis me chamou muita atenção e edificou muito a minha vida, porque nos traz a compreensão de que nós não conseguimos fazer tudo pela nossa própria força. Nós precisamos ser fortalecidos pela força que vem de Deus, né? E Cristo, pelo seu sacrifício, com o seu sacrifício de cruz, ele nos deu essa condição filial de filhos, né? Essa filiação, nós temos direito a ser entendidos como filhos de Deus, a ser reconhecidos como filhos de Deus, a participar da herança eterna e também de uma vida centrada na vontade do Pai aqui na Terra. Então, essa parte me chamou muita atenção. E vários outros pontos do livro são muito edificantes e nos levam a reflexões profundas sobre a fé cristã, sobre os princípios cristãos, sobre ideias teológicas, né? Que às vezes em seminários, em livros teológicos, são muito confusas, abstratas para a maioria de nós, mas nesse livro Cristianismo Puro e Simples, o autor ele traz isso mais acessível, porque foi uma palestra, foi algo que ele disse em rádio, né? Então era para comunicar ali diretamente mesmo ao público que estava escutando. Então o livro ele traz essa comunicação mais clara para quem está lendo, mesmo que seja uma linguagem não tão informal, né? Uma linguagem formal e exige um pouquinho de atenção, de comprometimento nosso com a leitura. Outra parte também, mais no final do livro, que eu quero deixar para vocês, na verdade, na última página, uma frase também que eu grifei, aliás, o último parágrafo aqui da última página, da página 286 do livro 4, que diz assim: nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no fim das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo. E junto com ele, todas as demais coisas. Então, busque em primeiro lugar o reino dos céus, a Cristo, sua justiça e todo o restante das coisas necessárias para nós nessa terra nos serão acrescentadas. E acima de tudo, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar e buscamos a Ele, nós temos as virtudes, as coisas boas que vêm de Cristo, que vêm dele, porque só em nós, o nosso eu, a nossa humanidade caída, ela infelizmente só tem ruína para nos oferecer, mas Cristo, ele tem o melhor para nós. Então esses foram alguns pontos que eu quis compartilhar com vocês sobre Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Indico, se você já leu
coloca aqui nos comentários a parte que você mais gostou desse livro, que mais falou com você e que você incentive alguém também a ler esse livro. E se você ainda não leu, está aqui a indicação dessa leitura que possa edificar a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!